Então, meu nome é Carlos André, sou cirurgião vascular e trabalho aqui em São Paulo já há 10 anos e sou bastante envolvido com o paciente em hemodiálise, tanto que me tornei referência da Fênix já tem alguns anos, né? E como cirurgião vascular, sou especialista em cirurgia endovascular e em ultrassom Doppler também, que se tornam essenciais para uma boa cirurgia para paciente que precisa de um bom acesso. É muito comum o paciente chega na consulta, normalmente ele vem encaminhado pelo nefrologista, que o calcanhar de Aquiles de quem faz hemodiálise é o acesso. É uma das principais causas de internação, né? Então o acesso dele não ficou bom, ele interna, o acesso entope, ele interna e por isso que um bom acesso define uma boa qualidade de vida. Quando o paciente chega para a gente, ele já vem com encaminhamento, muitas vezes um receituário, mas encaminha o paciente para confecção de fístula. E ele chega, ele não sabe nada sobre o que é aquilo, e ele vê, muitas vezes ele já faz hemodiálise, ele já tem um catéter pelo qual ele faz hemodiálise, e ele vê os pacientes do lado e se assusta muito, porque para fazer hemodiálise, cada sessão você vai levar 2 picadas de agulha, às vezes tem uns caroços assim que eles olham e isso assusta muito. Então meu principal objetivo é informar. E a minha informação começa dessa forma. Isso sim, tem bem estabelecido, banco de dados americanos com mais de 500 mil pacientes em hemodiálise, eles fizeram um estudo e viram que pacientes com fístula, se eu for pensar num período de 3 anos, a partir do momento que começou a fazer hemodiálise, ele vive até 2 vezes mais do que aqueles pacientes que têm catéter. Por que eles vivem 2 vezes mais? Porque eles internam menos, tem menos infecção, tem menos trombose. Então, essa vantagem eu tenho que dar um jeito de mostrar para o paciente e fazer com que ele entenda qual é a necessidade dele ter uma fístula arteriovenosa. Muitos pacientes não querem por causa de dor nas picadas e por causa do aspecto estético. A fístula é um procedimento super simples de fazer, com mais ou menos 30, 40 minutos você consegue confeccionar. Você faz uma incisão pequena no punho ou na parte proximal do antebraço, e com essa incisão você comunica uma veia com uma artéria. A veia é o que leva todo o sangue da extremidade para o coração e a artéria é o que faz o sangue sair do coração e chegar até a extremidade. As nossas veias, que é onde quando a gente vai no laboratório colhem sangue, elas têm um fluxo de sangue muito lento mesmo, e elas são finas. Então você não consegue puncionar a sua veia, captar sangue que vai para a máquina e devolver num fluxo necessário para fazer a troca da hemodiálise. A máquina ela tem um fluxo de pelo menos 300 ml a cada minuto. A nossa veia não tem esse fluxo de forma alguma. Quando eu comunico a artéria com a veia passa a ter esse fluxo alto. Não imediatamente. Se eu faço uma cirurgia de fístula hoje, eu só vou conseguir usar daqui 4, 6 semanas. Esse período se chama período de maturação, que a nossa veia ela vai aumentar de calibre e ela vai aumentar de fluxo e a espessura da parede vai ficar mais grossa também, possibilitando as punções com as agulhas de hemodiálise. Então o procedimento é simples, mas eu não consigo usar imediatamente. Então por isso que é importante às vezes um paciente que tem insuficiência renal, sabe que vai precisar fazer hemodiálise, às vezes ele faz a fístula antes de fazer hemodiálise e começa já a hemodiálise com a fístula. Essa é a situação ideal. Mas tem muita gente que às vezes descobre que está com insuficiência renal no hospital. Esse paciente você já pode fazer a fístula, só que ele vai precisar de um catéter também, porque como ele está precisando de fazer hemodiálise naquele momento, a fístula você acabou de fazer, você não consegue usar ela imediatamente. Então o procedimento cirúrgico em si é simples, você consegue fazer com anestesia local só, consegue fazer anestesia local mais uma sedação, dependendo se a pessoa for mais ansiosa, até anestesia geral também, para pessoas que às vezes não conseguem de forma alguma pensar que estão no centro cirúrgico.
Um dos problemas da fístula é que às vezes ela pode se tornar estigmatizante, por causa dos caroços, e o paciente leva muito isso em consideração, porque ele olha aquilo do lado, só que ele não sabe que não são todos os pacientes que ficam daquela forma, porque se você olha num salão, todo mundo fazendo hemodiálise, você só vai conseguir olhar para aquele que tem. Se você for ao salão agora, você só vai ver aquele que tem um aneurisma. O que não tem, aquilo passa desapercebido aos seus olhos. Então, primeira coisa, os aneurismas, eles não se formam em fístulas novas. Normalmente a partir de 2 anos que o paciente já está em uso do acesso. E mesmo aqueles que têm aneurisma, os aneurismas, na maioria dos casos, eles são preveníveis. A nossa veia, ela não foi feita para ter um fluxo sanguíneo tão alto. Então, muitas vezes ela reage criando estreitamento por dentro dela. E por causa desses estreitamentos, o sangue que sai da artéria, entra pela veia e ele tem dificuldade de passar nesse estreitamento, ele acaba dilatando a veia para trás. E se você identifica esse estreitamento, fazendo ultrassom, assim, uma vez a cada 6 meses já seria o suficiente, você trata esse estreitamento e não se forma os aneurismas. A veia vai ficar um pouquinho mais dilatada, isso é importante até para facilitar as punções, mas você evita a formação do aneurisma. E aqueles que têm aneurisma, os aneurismas também são tratáveis. Então isso já tem que desmistificar. Outra questão importante também é a dor, que a agulha ela não é fina, é uma agulha de 15, 16 ou 17 gauge que usa, né? Quanto maior o número, mais fina. Então normalmente a gente usa aqui uma agulha 15 ou 16 que dão um melhor fluxo, 17 só para ver ainda muito fina que está no começo. E não é pouco, é um pouco mais grossa do que aquela agulha de colher sangue para quem vai no hemocentro. Imagina você fazer 2 picadas, no mínimo 3 vezes por semana, a gente tem que considerar isso. Só que também é possível reduzir a dor. Uma das coisas que acontece, como você punciona muito o braço, a pele vai diminuindo a inervação dela e a dor vai reduzindo com o passar dos meses. Então o paciente que começa a fazer hemodiálise agora essa semana, daqui 3, 4, 5 meses, ele já está com muito menos dor nas punções, sem fazer nada. E tem técnicas também que reduzem. Uma das técnicas chama bottom roll, que você começa puncionando sempre na mesma direção, com uma agulha cortante. Depois que faz um túnelzinho, você troca o tipo de agulha, que chama uma agulha dual, que chama uma agulha mais romba, e como você sempre entra na mesma posição, tem uma pequena cicatrizinha ali que torna praticamente indolor. Essa técnica é feita aqui na Fênix. A gente tem enfermeiro capacitado para fazer e os pacientes agradecem, assim, eles falam que realmente traz benefício. Tem gente que não sente muita dor, tem gente que prefere nem fazer técnica nenhuma, mas é só para salientar que há alternativas, né? Então, para a formação de aneurisma, tem o tratamento cirúrgico, tem angioplastia para prevenir. Para dor, tem técnica que reduz a dor. Então, considerando todos os benefícios de não internação, que é o objetivo de quem faz hemodiálise, é você não internar, não tem dúvida que a fístula traz muitos e muitos benefícios.